Oi, já voltamos. Eu dizia a você que a principal característica dos rios europeus é o fato, dê uma olhada, de serem rios de planície. Não é? O maior rio da Europa, em extensão, se localiza no maior país euroasiático. Não é? Temos um país que tem a maior parte do seu território na Ásia, mas a população desse país vive na Europa. Que rio é esse? É esse cara aqui, ó. É o rio Volga, que deságua aqui, ó, no mar Cáspio. E esse rio está na Rússia. Temos um outro importante rio, que é esse aqui, ó, o rio Ural. É uma das divisões entre a Europa e a Ásia. Divisão física entre Europa e Ásia são os Montes Urais, o rio Ural, o Mar Cáspio, o Mar Negro. Daqui, ó. É isso que divide a Europa da Ásia. O rio Ural, o maior rio em extensão é o Volga. Existe, não é? A França é banhada por vários rios. Boa parte deles nascem aqui, ó, nos Alpes suíços. O rio Ródano, que deságua no mar Mediterrâneo, não é? O rio Loire, que deságua aqui, ó, no Atlântico. E o rio Sena, que banha Paris, não é? Daqui, vai aqui no Canal da Mancha, não é? O próximo aqui, ó, entre, né, a França e a Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha. Ilha esta que eu tenho 3 países. País de Gales, Inglaterra e Escócia. Essas 2 ilhas aqui são as Ilhas Britânicas, a Grã-Bretanha e a Ilha da Irlanda, não é? Mas, sem sombra de dúvida, o principal rio europeu nasce aqui, ó, nos Alpes. E é o rio Reno. É esse aqui. Serve como fronteira, uma parte dele, entre a França e a Alemanha. Mas há também um rio aqui muito importante, que eu vou desenhar ele para você agora, que ele é um afluente do rio Reno, que é o rio Ruhr. Opa, que é o rio Ruhr. Deixa eu desenhar ele para você aqui, ó. Então, ó, aqui, caneta. Ah, agora sim. Vem aqui, ó. Olha só. É esse cara aqui, ó. Opa, foi muito, mas vai ficar assim. Ó, é esse cara aqui, ó. Que rio que é esse? Um afluente do rio Reno. É o rio Ruhr. O rio Ruhr é um afluente do rio Reno. E no vale dos rios Ruhr e Reno, por que essa região é tão importante assim? Porque esse rio aí é o principal rio europeu. Porque aqui, ó, no vale dos rios Reno e Ruhr, eu tenho a região renana, uma região altamente industrializada. Aqui eu tenho, do lado alemão, cidades como Bonn, cidades como Dortmund, Düsseldorf, Colônia, não é? Aqui eu tenho empresas do lado francês, do porte de uma Renault, Citroën, tem aqui a Peugeot, toda aqui, ó, do lado francês. Do lado alemão, Volkswagen, Daimler-Benz, não é? Você tem Bosch, Bayer, Rust. Então é uma região altamente industrializada. Próximo aqui está Frankfurt, não é? Então essa região aqui é importante devido à alta industrialização que eu tenho. O Vale do Rio Reno e Rio Ruhr. Além disso, há um outro importante rio aqui europeu, que é esse aqui, que lá nasce também nos Alpes, próximo ao Lago Constança. É esse cara aqui, ó, é o rio Danúbio. Aquele compositor austríaco, Johann Strauss, não é? Fez uma das suas mais famosas composições homenageando esse rio aí, o Danúbio Azul, não é? Mas esse rio é tido como rio da geopolítica europeia. Por quê? Porque ele cruza, ele passa, não é?
4 grandes cidades europeias, capitais europeias, vão surgir às margens do rio Danúbio. Você tem aqui Budapeste, na Romênia, não é? Perdão, Bucareste, na Romênia, Budapeste, na Hungria, Viena, na Áustria e Bratislava, na Eslovênia. Viena, Bratislava, Budapeste, Bucareste e Belgrado. Não é? Então você tem uma série de cidades, Belgrado, hoje na Sérvia, não é? Isso, Iugoslávia. Você tem uma série de cidades próximas, ou às margens do rio Danúbio. Então ele é tido como o rio da geopolítica europeia. E essa região aí apresenta problemas com separatismo, não é? Principalmente na ex-Iugoslávia. Na ex-Iugoslávia, não é ex-Iugoslávia que eu falo, você tem os seguintes países hoje que, durante a Guerra Fria, formavam a ex-Iugoslávia: Eslovênia, Croácia, Montenegro, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia e Kosovo. Não é? Vojvodina ainda é uma nação que busca a sua emancipação. Então, o rio da geopolítica europeia é o rio Danúbio, conhecido também como Danúbio Azul. Um outro importante rio está aqui, ó, na ilha da Grã-Bretanha, banha Londres. Quem que é? É o rio Tâmisa. Esse rio, na década de 50, quando a atual rainha da Inglaterra assumiu o trono, a rainha Elizabeth, ela teria dito, não é? Ainda quero beber na água desse rio, que na época era um rio bastante poluído. Mas um processo de despoluição conseguiu recuperar, salvar o rio Tâmisa. Então, um importante rio também europeu é o Tâmisa, na Grã-Bretanha, que banha Londres. Paris, como já disse, é banhada pelo rio Sena, não é? Pelo rio Sena. Pois bem, os rios europeus servem então muito como hidrovias, porque são rios de planície. Rios de planície servem para hidrovia. Não são adequados, não são os mais adequados para a construção de usinas hidrelétricas. Se fôssemos construir usinas hidrelétricas na Europa, construiríamos essas usinas onde? Construiríamos aqui, ó, na parte sul, onde o relevo é mais acidentado e os rios apresentam maior torrencialidade. Tá ok? Então, sobre o continente europeu, tá aí, não é? Vamos então agora, para a América, não é? E a América, ela tem grandes bacias hidrográficas, não é? A maior bacia hidrográfica do mundo se encontra no continente europeu. E o Brasil é um país que tem 3, por que não 4 das principais bacias hidrográficas do continente americano. Dei uma olhada aqui, eu coloquei aqui alguns pontos principais sobre a hidrografia do continente americano. Leia lá, ó. Muitos rios americanos nascem em áreas montanhosas. Que áreas são essas? Na América do Norte, se você preferir a América anglo-saxônica, eu me refiro às montanhas rochosas. Onde estão? Aqui, ó. Aqui você tem as rochosas. Muitos rios nascem aqui, é o que ele está dizendo. Não é? Outra grande montanha, essa aqui, ó. Que montanha é essa? É a Cordilheira dos Andes. Tá aqui. Cordilheira dos Andes, tá aqui. Montanhas rochosas. Alguns rios vão desaguar no Pacífico. Tá aqui, ó. Vertente do Pacífico. Ou a vertente do Pacífico. Aí daqui, ó, até o Cone Sul. Né? Temos a vertente do Atlântico. Ó, vertente do Atlântico, na cor verde. Inclusive aqui o rio São Lourenço, ó, que é o principal rio canadense. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho porque ele é considerado o principal rio canadense. A vertente do Ártico. Daqui, ó, rios que congelam
durante uma parte do ano. O rio Yukon, que está aqui. O rio Mackenzie, que está aqui. Não é? Aqui é o rio Nelson. O lago Winnipeg, sul do Canadá. Não é? Grande Lago dos Escravos, aqui. Baía de Hudson. Baía de Baffin, que é a Groenlândia. Aqui é a Groenlândia. Não é? Então, a vertente do Ártico, a vertente do Pacífico, a vertente do Atlântico e a vertente do Golfo do México. Muito importante a vertente do Golfo do México, porque ela vai assistir o deságua, né, da maior bacia hidrográfica dos Estados Unidos, que é a bacia dos rios Mississippi e Missouri. Olha eles aqui, ó. Missouri, Mississippi. Na junção dos dois rios, o Missouri e o Mississippi, surgiu uma cidade aqui, ó, St. Louis, no estado de Missouri. Alguns afluentes do Mississippi, o rio Ohio, aqui, e o rio Arkansas, aqui, estados norte-americanos, não é? Mas além dos cursos fluviais, merece destaque também, não é? A bacia da região dos Grandes Lagos, aqui, ó. Lago Superior, maior lago do mundo em área, Lago Michigan, Lago Huron, Erie e Ontário. Aqui é a região dos Grandes Lagos, né? Parte norte dos Estados Unidos e o sudeste do Canadá. Além disso, eu tenho o mais importante rio canadense, que é esse aqui, ó. Qual o nome desse rio aqui? Esse aqui é o rio São Lourenço. E por que ele é o mais... Olha para mim. E por que ele é o mais importante rio canadense? Porque as margens do São Lourenço é que se concentra a população do Canadá e lá é que estão as principais cidades canadenses. Toronto, Ottawa, a capital, próxima, não é? Ao rio São Lourenço. A cidade de Quebec, a cidade de Montreal. Então a população canadense se concentra no sudeste do país. As margens do rio São Lourenço. As margens do rio São Lourenço, não é? Bom, existem outros grandes rios aqui na América anglo-saxônica, não é? Rio Colômbia, Rio Sacramento. Esses dois rios aqui da costa oeste servem para irrigar uma importante área aqui, ó, agrícola, chamado dry farming, não é, na costa oeste. O maior pomar do mundo feito com irrigação. Tá aqui, ó. Temos também aqui o Rio Colorado, que é o rio do famoso Grand Canyon. Tá aqui, ó. O Rio Colorado, que vai desaguar aqui no Golfo, na Península da Califórnia, nessa região. Tem outro importante rio aqui, do ponto de vista geopolítico, né? Que é o Rio Grande. No México ele é conhecido como Rio Bravo. Esse rio aqui é um rio que faz fronteira entre os países do sul, da América Latina, e os Estados Unidos, um país do norte. Os mexicanos tentam, não só mexicanos, né, mas latino-americanos em geral, tentam entrar nos Estados Unidos muito por essa fronteira aqui, ó. Atravessando o Rio Grande. Ok? Olha só. Bom, vamos fazer um intervalinho, que a gente já volta para tentar discutir um pouco, né, sobre a hidrografia da América Latina, mais especificamente da América do Sul aqui. Vamos falar aqui do Rio Orinoco, vamos falar do Rio Amazonas, Rio São Francisco e da Bacia Platina. Daqui a pouco a gente volta. Vamos só tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta.